Início da tarde de 13 de janeiro de 2006. Numa rua tranquila e arborizada de um subúrbio rico ao norte de Buenos Aires, um banco está completamente cercado. Viaturas bloqueiam as duas pontas da via. Atiradores de elite vigiam o telhado. Lá dentro, um punhado de homens armados mantém mais de uma dezena de reféns, e por horas a cidade inteira prende a respiração, esperando que aquilo termine do jeito que esse tipo de coisa costuma terminar, em tiroteio. Mas quando o grupo tático finalmente decide entrar e as portas se abrem, os policiais encontram os reféns vivos, calmos e sozinhos. Os homens armados sumiram. No chão do subsolo existe um buraco e, deixado num lugar impossível de ignorar, um bilhete. O texto dizia mais ou menos o seguinte: num bairro de ricos, sem armas e sem rancores, é só dinheiro, não é amor. As traduções variam, porque foi escrito em espanhol, mas o deboche sobrevive em qualquer idioma. Os assaltantes não esvaziaram apenas o cofre, eles deixaram uma piada. Uma sala de reféns abalados. Uma arma largada no chão que, quando alguém pegou, praticamente não pesava nada. E então, o buraco. Uma abertura limpa no piso, com o cheiro das galerias de água da chuva subindo para dentro de um banco num dos cantos mais ricos do país. Eles passaram horas cercando um prédio de onde a quadrilha já tinha saído. Se você gosta de assaltos reais contados como aconteceram de verdade e não na versão de cinema, se inscreve no canal, porque aqui a gente vai fundo. E já começa com uma questão para mastigar. Um banco cercado pela polícia, snipers nos telhados, todas as saídas vigiadas e mesmo assim a quadrilha saiu limpa. Como se rouba um banco completamente cercado e se desaparece enquanto a polícia ainda está conversando com você pela porta? A versão que você provavelmente conhece é simples. Um bando fez reféns, roubou um banco e de algum jeito escapou. Sorte, loucura, uma tarde que fugiu do controle. Essa é a lenda, e ela está errada. Nada naquela tarde fugiu do controle. Tudo o que a polícia viu, as armas, os reféns, os gritos, o cerco longo e tenso, era exatamente o que eles deveriam ver. O cerco não foi o crime dando errado, o cerco era o truque. Mas, para entender como um assalto a banco vira um número de mágica, é preciso voltar antes do bilhete, antes do túnel, até um homem que não pensava como um ladrão. Ele não era um criminoso de carreira, não de verdade, ele era artista. Um cara que pintava, que dava aula de artes marciais, que cultivava a própria maconha e passava horas dentro da própria cabeça, atrás de ideias que a maioria das pessoas descartaria na hora. Ele não circulava no mundo dos assaltantes calejados e dos motoristas de fuga. Circulava no mundo de paciência e de projeto. E esse é o primeiro erro que quase todo mundo comete ao imaginar esse caso. As pessoas pensam em homens desesperados com armas. A arma principal aqui foi uma cabeça que se recusou a fazer a pergunta óbvia. Porque todo assaltante comum pergunta a mesma coisa. Como eu entro, pego o dinheiro e saio antes da polícia chegar? Velocidade, correria, entrar e sair em 90 segundos. Mas o homem por trás desse plano perguntou algo mais estranho. E se você não precisasse fugir da polícia? E se você deixasse a polícia chegar? E se você provocasse o cerco, recebesse ele de braços abertos e usasse as horas de negociação como disfarce para sair por baixo da terra, enquanto todos os policiais do distrito montavam guarda em cima de uma armadilha vazia? Um banco, para a maioria dos ladrões, é só um alvo. Para ele, virou um problema de design. Como fazer uma operação policial inteira trabalhar a seu favor em vez de contra você? Segundo o próprio relato que ele deu depois, a ideia foi ganhando forma devagar, como uma pintura. Ele passou a olhar o banco não como uma fortaleza a ser invadida, mas como um palco a ser administrado. Os reféns, os telefonemas, tudo aquilo era teatro. E teatro compra tempo. Um assalto é uma corrida. Um cerco com reféns é uma conversa. E uma conversa pode ser esticada por horas. Então a lógica se inverteu. A polícia não era ameaça à fuga, era parte da máquina. Uma corporação afoita poderia invadir cedo demais e estragar o cronograma. Uma corporação disciplinada iria esperar, conversar e esperar mais um pouco. De um jeito estranho, ele estava contando com a competência dos policiais. Agora, o alvo. E é aqui que o plano começa a parecer insano.
O banco ficava num dos cantos mais seguros e mais ricos da grande Buenos Aires. Era uma agência onde famílias abastadas guardavam cofres particulares, joias, dinheiro não declarado, segredos. Tinha alarmes, câmeras e seguranças armados. E, mais do que isso, tinha geografia contra qualquer ladrão. Assalta um lugar desses e a resposta policial é rápida e pesada. Em minutos as ruas se enchem de viaturas. Em 1 hora você tem cerco completo, atiradores, negociadores. Naquele bairro, tomar um banco à força não te deixa rico, te deixa preso. E os cofres particulares eram o verdadeiro prêmio. Não as gavetas dos caixas, nem o dinheiro do balcão. Lá embaixo havia fileiras de cofres alugados por gente com dinheiro para esconder. E a beleza disso, do ponto de vista de um ladrão, era o silêncio em volta. Fosse o que fosse que estivesse ali dentro, os donos tinham todos os motivos para não falar. Roube esses cofres e metade das vítimas nem consegue dizer ao mundo o que perdeu. É a coisa perfeita para se roubar. Ninguém quer admitir que aquilo existia. Então o problema era este. A verdadeira muralha em volta daquele dinheiro não era de aço. Era a certeza de que qualquer um que tentasse estaria cercado antes de carregar a grana até a calçada. Para vencer, ele não precisava vencer o cofre. Precisava vencer a resposta policial, com uma saída que não passasse pela rua. E a resposta já estava ali, correndo por baixo da cidade inteira. As galerias pluviais. Os túneis que levam a água da chuva por baixo das ruas, quadra após quadra, sem ninguém ver. Se você conseguisse ligar o subsolo do banco a essa rede escondida, o cordão policial lá em cima estaria protegendo um prédio de onde a quadrilha já tinha saído. O cerco viraria uma cerca em volta do nada. Essa foi a semente. Agora ele precisava de gente capaz de transformar um devaneio em concreto e aço. Ele não queria um exército. Queria especialistas, um círculo pequeno, cada um trazendo algo que ele não tinha. Chamou um homem com talento para máquinas e construção, o tipo que olha um problema de túnel, água e escoramento e começa a rabiscar em silêncio. Pense nele como um engenheiro, o responsável por tornar a rota de fuga real e garantir que ela não desabasse nem alagasse com todo mundo lá dentro. Chamou também um sujeito experiente e calejado, que conhecia o lado feio do serviço, as armas, a pressão, o jeito como uma sala cheia de gente assustada pode virar contra você. E chamou um bom de conversa, charmoso, um homem capaz de olhar para qualquer um e mentir com um sorriso caloroso. Esse cuidaria da polícia na hora certa. Cada um deles era, também, um risco, porque esse plano exigia sangue frio, silêncio e homens capazes de ficar horas dentro de um prédio cercado sem surtar. E aqui está a verdade por baixo de qualquer assalto assim. O cofre é a parte fácil. As pessoas são a parte que quebra. Em algum ponto daquele círculo estava a falha que afundaria todos. Cada um tinha sua função, e a cabeça por trás de tudo costurava esses homens numa pequena máquina feita de seres humanos. Funcionou lindamente. Máquinas feitas de gente sempre funcionam, até uma das peças decidir que já chega. Agora, a preparação. É aqui que uma ideia maluca vira obsessão. Por meses, segundo os relatos que vieram depois, eles trabalharam em segredo naquilo que tornava tudo possível: o túnel. Não um túnel de filme, cavado num fim de semana, mas uma passagem de verdade, escavada e escorada, ligando as entranhas do banco à galeria pluvial que passava sob o bairro. Terra, umidade e o medo constante de cavar na direção errada, acertar uma tubulação ou ver tudo se enchendo de água. A função do engenheiro era garantir que no dia a quadrilha pudesse descer para dentro da terra e simplesmente deixar de existir, por baixo de ruas cheias de policiais. Os relatos descrevem um longo período de trabalho no escuro e no úmido, retirando terra, escorando paredes, prestando atenção em qualquer barulho errado. Uma galeria pluvial não é um lugar amigável. A água pode subir rápido. Uma curva errada te joga contra concreto maciço. Cada metro daquele túnel era uma aposta de que o projeto aguentaria na hora que importava. Mas um túnel não bastava. Um túnel te tira de lá.
ele não te dá as horas necessárias para esvaziar mais de 100 cofres. Então o mentor construiu a segunda metade do plano com psicologia pura: o cerco. Ele daria à polícia a história mais conhecida do mundo, um assalto a banco que virou impasse com reféns, porque entendia algo impiedoso sobre como as pessoas reagem a um roteiro que reconhecem. Ao ver reféns e armas, os policiais não imaginariam um túnel. Iriam se acomodar para negociar. Iriam administrar a cena. Iriam esperar. E cada minuto de espera era mais um minuto com a quadrilha lá embaixo, arrombando mais um cofre. Era um truque montado sobre a natureza humana. Mostra às pessoas a história que elas esperam e elas param de procurar a história que estão perdendo. Os policiais não eram tolos. Estavam apenas diante de um roteiro que já tinham vivido centenas de vezes. Ele não estava vencendo a polícia. Estava usando a polícia como parte do próprio relógio. E aqui está o detalhe que diz tudo sobre esse homem. As armas não eram de verdade. Ou pelo menos, o plano se apoiava fortemente em réplicas, armas de brinquedo e imitações, porque a regra dele, segundo os relatos, era simples: ninguém morre por dinheiro. Ele queria o terror das armas sem o sangue. Queria um assalto que parecesse letal e não machucasse ninguém. Então ensaiaram um cronograma. Quando agir? Quanto tempo a polícia levaria para fechar a quadra? Quantos reféns segurar e quando devolver alguns para manter todo mundo calmo? Planejaram a fuga pela própria galeria, para dentro da água escura, e ir embora. Deixa eu te parar aqui, logo no começo, com uma pergunta que importa. Se um homem assalta um banco com uma arma de brinquedo, aterroriza uma sala cheia de gente, mas garante que ninguém saia fisicamente ferido, o que ele é? Um criminoso perigoso? Um golpista? Ou algo no meio disso que a gente nem tem palavra para nomear? Segura sua resposta. No fim, ela pode mudar. E então chegou o dia. 13 de janeiro de 2006, início da tarde. A quadrilha entra no banco como qualquer outro cliente, e então a calma se rompe. As armas aparecem, as vozes endurecem. Isso é um assalto, todo mundo no chão. Funcionários e clientes são reunidos num canto, assustados, mãos para cima, fazendo o que gente apavorada faz. Da rua, parece exatamente igual a qualquer assalto que você já viu. Um alarme silencioso é acionado debaixo do balcão, exatamente como a quadrilha sabia que seria. Para quem está lá dentro, é caos e medo. Para os assaltantes, é coreografia. Quanto mais real o assalto parecer lá em cima, mais invisível fica o trabalho de verdade lá embaixo. Em poucos minutos, a resposta começa. Sirenes, viaturas, a quadra se fechando. O bairro, que se orgulha de ser seguro, se enche de luzes piscando e de homens com equipamento tático. Para quem chega, a conta é simples e sombria. Homens armados, reféns, um prédio lacrado. Ninguém lá fora está pensando no chão sobre os próprios pés. A ameaça está bem ali, atrás do vidro. Só que a quadrilha não entra em pânico quando a polícia chega. Eles estavam esperando por isso. A chegada das primeiras viaturas não era o plano falhando, era o plano começando. A armadilha nunca foi para o banco. A armadilha era para a polícia. Do lado de fora, o cerco aperta. Mais equipes. Depois os negociadores. Depois, os atiradores achando o ângulo na linha do telhado. Um cerco completo se forma em volta do prédio, exatamente como foi projetado. E é aí que o bom de conversa entra em ação. Ele fala com a polícia pelo telefone, interpreta o papel. O assaltante tenso, mas razoável. O homem que você consegue demover se tiver paciência suficiente. Faz exigências, enrola, mantém a conversa viva. Os relatos descrevem os pequenos gestos humanos de um cerco longo. Comida entregue, reféns liberados em grupos como demonstração de boa vontade. Cada refém liberado compra simpatia. Cada telefonema compra minutos. E, a cada minuto, no subsolo, o trabalho de verdade continua. Porque enquanto o mundo olha para a porta da frente, o resto do grupo está nos cofres, abrindo um atrás do outro. Forçar caixa após caixa, enquanto um pequeno exército de policiais está a poucos metros, do outro lado de uma parede, sem a menor ideia. Dinheiro, joias, relógios, maços de cédulas que nunca deveriam existir no papel.
E, lá em cima, o negociador mantendo a polícia à espera de uma rendição que jamais viria. E os reféns, aterrorizados, não fazem ideia de que são figurantes de uma encenação. Para eles, o medo é completamente real. Arma falsa ou não, você não sabe disso quando o cano está apontado para sua cara. Essa é a verdade incomóda por baixo de todo o projeto inteligente. Por mais cuidadosa que a quadrilha tenha sido para não derramar sangue, aquelas pessoas passaram horas acreditando que poderiam morrer. O mentor conseguiu controlar a polícia. Não conseguiu devolver aquela tarde para ninguém. Um movimento errado lá em cima, um refém que corre para a porta, um policial que cansa de esperar e tudo vira tiroteio. Fica tempo demais e a polícia invade. Sai cedo demais e você deixou dinheiro na parede. Essa linha fina entre mais um cofre e vamos embora agora é o batimento cardíaco daquela tarde, e eles caminham sobre ela por horas. Quando os cofres acabam, eles desaparecem, para dentro do buraco, para dentro do túnel, para dentro da galeria pluvial que corre sobre o bairro, onde, segundo os relatos, tinham como se deslocar pela água e sair longe do cerco, emergindo em algum ponto onde o bloqueio não chegava. Deixam para trás os reféns, ilesos, deixam as armas falsas e deixam aquele bilhete, uma adaga em forma de piada, para que quem finalmente entrasse pela porta entendesse na hora que tinha sido derrotado por gente que estava rindo. Os relatos descrevem a quadrilha atravessando a água escura, emergindo longe do cerco e voltando para a cidade comum como qualquer outra pessoa. Nada de tiroteio, nada de perseguição. Apenas homens se afastando de um crime que, naquele momento, não tinha suspeitos, não tinha armas que interessassem e não tinha rastro. E essa banalidade era todo o projeto. Uma fuga que parece fuga provoca perseguição. Uma fuga que não parece nada não provoca coisa alguma. O truque mais afiado deles não foi velocidade. Foi se dissolver de volta na cidade que, naquele segundo, estava caçando eles. Lá em cima, a polícia continuava negociando com um banco que já estava vazio de assaltantes. Isso não é figura de linguagem. Por um bom tempo, o prédio mais observado da Argentina continha reféns, policiais se concentrando do lado de fora, um país inteiro assistindo pela televisão ao vivo e nenhum dos homens que eles estavam cercando. Todos já tinham entrado na terra. Quando a invasão finalmente acontece, a verdade é quase impossível de acreditar. Nenhum assaltante, um buraco no chão, um túnel, um bilhete. O cerco tinha sido uma encenação, e todo mundo do lado de fora tinha desempenhado o próprio papel com perfeição, guardando as saídas de uma armadilha vazia. Da noite para o dia, aquilo vira o assalto do século. O bilhete é lido em voz alta na televisão, citado, impresso, repetido até o país inteiro decorar. E aqui está o efeito estranho de um crime sem sangue e com uma boa frase. As vítimas, claro, não riram. Mas muita gente comum olhou para um cofre cheio de segredos de rico, esvaziado por um grupo que não machucou ninguém e deixou uma piada, e não sentiu indignação. A lenda já crescia mais rápido que a investigação. Só que não foi assim que terminou, porque o serviço foi impecável. As pessoas não. E é aqui que tudo desmorona, e não tem nada a ver com o túnel, com o cofre ou com o trabalho da polícia. O plano não tinha rachadura. A quadrilha tinha. Esse é o problema de um segredo desse tamanho. Ele é compartilhado. E um segredo compartilhado é tão seguro quanto a pessoa mais insatisfeita que o conhece. Nas semanas seguintes, enquanto a polícia perseguia sombras, o perigo real para o grupo não era um detetive, era um ressentimento. Alguém próximo do grupo, ligado a um dos homens por uma relação pessoal e não pelo serviço, ficou com raiva. Os relatos divergem sobre o motivo exato: dinheiro, traição, um relacionamento que azedou, o incômodo de estar de fora de algo grande. Mas a raiva era real. E raiva fala. Essa pessoa procurou as autoridades e fez o que nenhum cofre e nenhum cerco conseguiram fazer. Deu os nomes, explicou quem tinha feito e onde procurar. Num instante, o crime perfeito ganhou uma lista de suspeitos, e os fantasmas ganharam rosto. Não porque um investigador brilhante decifrou o caso no túnel,
porque alguém de dentro decidiu botar fogo em tudo. Quanto mais fechado o plano, mais ele depende de que as pessoas de dentro continuem leais, caladas e satisfeitas. Dá para reforçar concreto contra enchente. Não dá para reforçar nada contra alguém que se sente traído e pega o telefone. Eles sobreviveram à polícia, ao cerco, ao túnel, à água subindo. Não sobreviveram a uma relação pessoal que azedou. Repare no que a polícia tinha nas mãos antes disso. Um túnel que explicava o como, mas não o quem. Um bilhete que só revelava a atitude dos autores. Uma pilha de armas falsas sem dono. Só com prova material, o caso poderia ter ficado anos sem solução. Por isso, o fio, quando veio, precisou vir de uma pessoa. Com a denúncia em mãos, a investigação finalmente teve onde trabalhar. Começaram as operações. Portas caíram. E em pelo menos um dos locais, os investigadores recuperaram parte do produto do roubo, dinheiro e objetos de valor que tinham sumido pelo túnel. Pouco a pouco, os homens por trás do assalto do século foram tirados das vidas comuns deles e levados algemados. O engenheiro, o homem calejado, o bom de conversa que tinha encantado a polícia pelo telefone, um por um. O caso não foi resolvido por trabalho brilhante na cena. Foi resolvido por um rancor que entrou pela porta da frente. O túnel guardou os segredos dele, as pessoas não. E aqui, finalmente, o nome sobre o qual a história inteira gira. Fernando Araújo, o artista, o professor de artes marciais, o homem que fez a pergunta que nenhum assaltante comum faria. Agora o nome dele estava no inquérito, ao lado de um túnel, um bilhete e uma pilha de armas de imitação. O mentor tinha rosto, e era um rosto que a polícia jamais escolheria numa multidão, porque ele nunca pareceu um assaltante de banco. Essa sempre foi a vantagem dele. E não foi suficiente, porque a única coisa que ele não conseguiu projetar foi a lealdade de todo mundo que sabia. Mas existe uma reviravolta dentro da reviravolta. Pegar a quadrilha não significou recuperar o dinheiro. Apenas parte dele foi recuperada. O restante, o grosso do que saiu daqueles 143 cofres, nunca foi encontrado. E aqui está o detalhe mais estranho da contabilidade. Ninguém sabe ao certo quanto foi levado. Porque os cofres eram particulares. Porque parte do que estava ali dentro era dinheiro e bens que os donos jamais poderiam admitir que possuíam. As estimativas iam de alguns milhões de dólares até números bem mais altos. E a resposta honesta é que o valor verdadeiro sumiu naquele túnel junto com os homens. Ninguém sabe com certeza. Talvez ninguém nunca saiba. Então havia a quadrilha, não havia a fortuna. E então veio a parte que transformou um assalto em lenda. Quando o caso chegou ao tribunal, as penas não foram o castigo esmagador que se esperaria pelo assalto do século. Porque ninguém tinha sido fisicamente ferido. Porque as armas eram falsas. Porque, na aritmética estranha da lei, uma tarde de terror que não derrama sangue é julgada de forma diferente de uma que derrama. Os homens cumpriram pena, mas os relatos descrevem sentenças e tempo de prisão bem mais leves do que o tamanho do crime sugeriria. Alguns voltaram à rua em poucos anos. Um crime chamado de assalto do século e os autores de volta à luz do dia, enquanto o caso ainda estava fresco na memória do país. Para muita gente, isso só aumentou a lenda. Eram ladrões que venceram o cofre, o cerco, o bloqueio e, de certa forma, também a punição. Se isso é justo com quem passou uma tarde encarando o cano de uma arma, é outra discussão. E o mentor. A característica que o tornou perigoso foi a mesma que moldou tudo. Aquela criatividade inquieta e obsessiva, que enxergou um banco como palco e uma galeria pluvial como porta. Mas essa mesma natureza o levou a montar o serviço em torno de pessoas, de um círculo pequeno unido por confiança. E confiança, diferente de um túnel, não pode ser projetada. Ele conseguiu escorar concreto contra desabamento. Não conseguiu escorar um ressentimento contra virar telefonema. Planos não são presos, pessoas são. E quando as algemas se fecharam, não foi por um erro no túnel, mas porque ele confiou a verdade ao ser humano errado.
Coloque as duas imagens lado a lado. Um túnel escavado durante meses sob um bairro rico, um cerco encenado com perfeição, um bilhete deixado como a reverência de um mágico, e uma única pessoa com raiva entrando numa repartição e dizendo alguns nomes em voz alta. Uma dessas coisas deveria encerrar essa história. Foi a outra que encerrou. E fica o que ninguém nunca fechou por completo. A maior parte do dinheiro continua sumida. O tamanho real do butim ainda é um palpite, trancado dentro de cofres cujos donos nunca quiseram dizer o que perderam. Nos anos seguintes, alguns deles apareceram, contaram a própria versão e até pareceram gostar da fama estranha que ganharam, com o crime virando documentários e filme e o bilhete sendo citado como verso. Para muita gente, viraram figuras folclóricas. Para outros, continuaram sendo assaltantes que aterrorizaram uma sala cheia de inocentes com armas, reais ou não. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, e é por isso que o caso não some da memória. Foi engenhoso e foi assustador. Não feriu ninguém fisicamente e deixou pessoas comuns tremendo. Dá para admirar o plano e ainda assim se sentir desconfortável em torcer por ele. Então fica a última pergunta, e eu quero a sua resposta honesta nessa. Sabendo de tudo, as armas de brinquedo, o túnel, o cerco encenado, a fortuna que sumiu e o